Oi, gente! Bem-vindos ao Lendo Comigo! Primeira vez que eu faço isso aqui, porque eu sempre quis fazer. Não aqui, mas eu, tô tentando adaptar. Enfim, vamos ler Massacre da Família Hope comigo. Eu já comecei, eu li 3 capítulos e eu vou dar as minhas considerações por enquanto. Bom, ele começa já falando da Leon, que eu achei que fosse Leona, né? Leone. Mas é Lenora. A hora que eu li direito, eu li Lenora, pra mim não fez sentido mais nenhum, porque pra mim era Leona. Mas tudo bem, é Lenora. Falando lá que não foi ela, blá, blá, blá. Com certeza absoluta não é ela, né? Mas tem algumas suspeitas por enquanto. Na verdade, só uma que também é óbvio que não seja. Que no caso é a que tá indo cuidar agora, que a história vai ser narrada por ela. Pelo que eu entendi. Não vai ter... Tem ela e tem um outro que apareceu agora também, que é o faz tudo agora da casa, que só tem, tipo, ele. E mais uma mulher lá dentro, até agora. Eu li 3 capítulos, então, assim, não tem muito o que falar. Mas é óbvio, pra mim é óbvio que não é a cuidadora, né? Porque, não sei, talvez seja, porque... Mas eu acho que não é a cuidadora, com certeza não foi a Lenora, e não é esse faz tudo. Talvez seja o faz tudo, porque ela insiste em dizer que todo mundo estava de folga. Insiste não, realmente todo mundo estava de folga no dia que, né, matou todo mundo. Mas, tipo, vai que alguém entrou, porque eles com certeza tinham a chave de casa. Mas, enfim, tanto é que seria muito óbvio ter sido a Lenora, porque... é muito ruim falar Lenora. Porque ela é a única que manteve viva, então ela seria a única suspeita. Mas seria muito óbvio ela ter se deixado viva, se fosse ela, entendeu? Então por isso, eu acho que é bem provável que é por isso que ela não é acusada de nada. Foi suspeita, mas não fez nada, sabe? Enfim, é isso que tá até agora. Ela tá chegando na casa da família Hope, a cuidadora. E agora que a história vai começar de verdade, né? Com os acontecimentos, vamos ver o que vai acontecer. Eu sempre vou voltando aqui, ler as considerações, das minhas considerações, porque é exatamente esse o vídeo. E falar minhas teorias, tudo. É isso. Eu espero que eu goste do final deste vídeo, do livro. Hoje é dia 16/1 de 2026. Vamos ver quanto tempo que eu vou terminar pra ler. Oi, gente, já é de noite, é o mesmo dia. Mas é porque sempre quando for a última leitura do dia, tipo, eu li, terminei e não vou ler mais. Aí eu venho falar o que eu acho. Mesmo que eu tenha lido pouco, que foi o que aconteceu no caso. Que eu, na outra eu tinha parado, eu ia começar o 4º capítulo. Aí eu li agora, eu li o 4º, o 5º. A história do meio, que é a Lenora contando. E parei no 6º, eu não li o 6º. Pelo que eu entendi agora, eu estou entendendo mais, né? Porque tá no início ainda. Ela começa, eu não tinha entendido isso. Começa contando uma parte da história que aconteceu no dia, a Lenora. Isso eu entendi, ok. Só que eu não sabia que ela ia contando o livro inteiro. Até, tipo, no final, obviamente, vai ser a resolução do negócio. E depois do capítulo 5, tem de novo isso. E nessa história, a gente já descobriu, da Lenora contando, que a irmã e o pai são loucos. São totalmente loucos. Porque o pai fazia uma brincadeira com ela e com a irmã de quem conseguir, porque as trancas da porta do lado de fora. Então a brincadeira era quem fica mais tempo no quarto ganha. E ganhava, tipo, coisas materiais, sabe? Pulseira de ouro, não sei o que lá. E quem ganhasse podia escolher uma prenda pra outra. E a irmã sempre ganhava. E numa dessas vezes ela escolheu deixar a Lenora 12 horas trancada no quarto. Sendo que ela tem, tipo, uma fobia. Tipo, não, acho que é uma fobia, pelo que eu entendi. Enfim, babado. Descobrimos que esses dois são loucos. E que a governanta, gente, pra mim,
na história atual, porque não falou dela na história da Lenora ainda. Lenora não falou nada da governanta ainda. Só que tinha uma governanta chamada Tal e que ela ficava de olho quando o pintor ia lá. Apenas. Não falou nada de loucura e afim, só do pai e da irmã. Só que ela não tá, sabe? Ela não bateu. Eu acho que ela é louca também. Resumo, considerações agora. Pai e irmã loucos, com certeza suspeitos, apesar de os dois terem morrido. Continuam sendo suspeitos de que fizeram alguma coisa, não necessariamente, sei lá, se mataram ou matou o outro, enfim. Porque tem a mãe no meio, que é também uma suspeita, ao meu ver, porque a gente também vê nessa segunda parte da Lenora que a mãe é a mais boa ali, tipo, a mais boa, mais boazinha ali, que a Lenora fala que tem dó da mãe. Normalmente essa pessoa é a culpada, entendeu? Mas eu acho que todos são culpados, inclusive a Lenora, por ter feito alguma coisa, mas não necessariamente ser culpada pelo massacre inteiro, entendeu? Eu acho que vão ser coisinhas assim que no final não vai ser tipo um culpado, entendeu? Que matou todo mundo. Dá pra entender? Eu acho que essa é uma teoria muito boa, só que eu não sei como desenvolver ainda, entendeu? Gente, eu cheguei na página 100. Ele é o capítulo 10. Parei porque eu preciso descansar agora. Enfim, temos mais suspeitos, entendeu? E uma coisa que tá meio assim, é a Lenora que tá contando a história, aquela história que tem entre os capítulos, que a Lenora tá contando a história de que aconteceu. Nessa história, ela falou que a mãe dela tomou um monte de remédio, igual a mãe da cuidadora. Tomou um monte de remédio, mas não falou que ela morreu desse jeito, né? Eu acho que ela tentou se matar, mas ela não conseguiu se matar. Eu acho que tinha falado, porque aí ia ficar contraditório, entendeu? De ter falado que ela matou a mãe, que é tipo a história, né, e tal. E a mãe ter se matado, mas não falou que ela morreu, então eu acho que ela só tentou se matar e não conseguiu. Acho que foi isso. Até porque a mãe morreu quando ela tinha 17 anos e nessa época ela era pequenininha ainda. Temos o pintor de suspeito agora também. Qual que é o nome dele? Peter. Acho que é Peter o nome dele. Temos ele de suspeito. Acho que só. Ele, a cuidadora, essa cuidadora aí, porque ela conhece a história. Mas eu acho que ela ajudou a matar a mãe dela, a cuidadora, tô falando não da Lenora. Ajudou a matar a mãe dela. E também tem alguma coisa a ver aí nesse massacre da família Hope. Entendeu? Eu acho que ela não é santa. Lenora, acho que ela seja inocente. Talvez ela tenha realmente enforcado a irmã. Tipo, com as mãos mesmo, sabe? Porque... não sei. Mas não acho que ela tenha... que a irmã dela tenha morrido assim. Eu acho que foi um terceiro que matou. Desconfio muito do pintor, porque as irmãs gostavam muito do pintor, tipo, muito. Eu acho que tenha sido o pintor. A mãe da Lenora é muito santa pro meu gosto. Acho que a mãe da Lenora tem alguma coisa a ver. E a própria Lenora, né? Que eu acho que ela enforcou a irmã assim, mas eu não acho que foi assim que ela morreu. Teve um terceiro que foi lá e terminou o serviço e a culpa foi nela. Entendeu? Bem que a culpa foi nela de todos também, né? Enfim, também não acho que o pai seja inocente. É igual a base que eu falei, que todo mundo vai ter alguma coisa a ver. Só não sei como. Eu acho que pode ter alguém pra entrar na história ainda, pra, né, que matou todo mundo. A minha concepção é que é a cuidadora. Eu vou continuar criando a minha teoria base, assim, de que todo mundo deu uma ajudada. Eu ainda acho que é isso. Só que pra mim, quem fez o trabalho final ali foi a cuidadora, entendeu? Isso vai continuar assim. Tem os funcionários da casa também, né? Que inclusive acabou de aparecer uma aqui, que ela também não parece muito santa das ideias, não.
mas não acho que ela tem alguma coisa a ver, tanto é que ela chegou muito depois. Muito depois, apesar de quem chega muito depois. E ela não deu um motivo específico por ela ter ido trabalhar lá. Então ela pode ter alguma coisa a ver também, apesar que ela não é uma parte muito da história, assim, sabe? Ela é uma pessoa que foi colocada lá pra cuidadora, ser a única falando no livro. Enfim, é isso. A minha teoria é essa. Cuidadora, que fez trabalho sujo, não é santa de jeito nenhum, mas que todo mundo tem um quê aí na história. E, gente, de novo, tô aqui, ó, minhas anotações, e eu vou falar que apareceu um outro nome, um terceiro nessa história. Primeiro, a Kitty foi fora da mansão, porque ela tá ouvindo uns barulhos, aí ela viu, foi investigar. Ela, vou investigar. Meu amor, se eu escuto um barulho fora da casa que eu tô trabalhando, de cuidadora, e que há um negócio de quem matou a família inteira é a pessoa que eu tô cuidando, que morreu ali 3 pessoas, eu vou sair pra investigar. Eu vou me trancar no meu quarto, amor. Vou me trancar, era noite. Enfim, aí ela foi, aí o Carter, o faz tudo, apareceu, falou, Mary, eu te grifei aqui. Como assim você tá chamando ela? Ela não sumiu? Aí foi uma coisa que a Kitty falou. Aí ele falou, vocês são tão parecidas ao ponto de eu ter confundido achando que era ela. Isso não colou pra mim. Eu acho que ele tem alguma coisa a ver ali com esse desaparecimento da Mary, mas não acho que ele seja quem matou, sabe? Todo mundo, mas eu acho que ele tem a ver, entra na minha teoria base, de que todo mundo fez alguma coisa. Eu acho que ele entra na história, nessa parte do desaparecimento da Mary. Agora o porquê, amor, não sei. Talvez ele teria sido apaixonado e ele pegou e trancou ela em algum lugar, não sei. Foi isso. Aí ele tava falando e tal, que a pessoa que tava antes dele nesse cargo era um tal de Ricardo. Não vou falar esse sobrenome aqui, Ricardo. E que ele tava na noite do esse massacre. E como a Lenora tá contando a história para a Kitty, que a gente vê isso no livro, a história que ela conta pra Kitty, ela sobe correndo e fala, quero saber do Ricardo. E ela conta. E esse Ricardo tava na noite do crime e pelo jeito a Lenora se apaixonou por ele. E na primeira vez que ela viu o Ricardo, a Lenora, ela ficou encantada e falou, porque ele falou, conte os seus problemas, me fale os seus problemas, que eu acho que ela tava quase chorando, alguma coisa assim. Aí ela falou, tudo, essa casa, não sei o que lá, eu até mataria pra poder sair daqui. Aí foi nisso que, entendeu? Acabou o capítulo, esse capítulo é escrevendo, aí entrou aqui, tipo, falando normal, narrando a história. Aí tá falando aqui, foi o que eu anotei. Porque ela jogou a faca, a Lenora, a faca, né, que é a arma do crime, no oceano. E aí fala, ela tava tentando proteger alguém. Também acho que esse é o motivo que levou a Lenora a fazer isso. 8 meses antes do assassinato, Lenora se apaixonou por Ricardo Miguel, sei lá como fala, Miguel, sei lá. Enfim, temos um suspeito que é suspeitaço, que eu acho que tem um envolvimento aí também. Mas será que foi ele que matou? Pode ser, tá? Eu acho que pode ser que ou ele fez a cabeça dela e ela mesma tenha matado a irmã, que eu acho que foi ela que matou a irmã. Não, tipo, matou, eu acho que ela que enforcou, como eu já falei. Mas ele que deu a facada, né? Que eu acho que a irmã morreu. Não, a irmã não deu, foi o pai e a mãe que deu a facada. A irmã foi só asfixiada mesmo. Eu acho que foi ela que matou a irmã. E eu acho que ele deve ter feito a cabeça dela de algum jeito.
E ela matou a irmã, aí deve ter se arrependido completamente. E aí ele foi lá e matou os pais. Eu acho que foi assim a história. Aí eu acho que esse faz tudo pegou a Mary e trancou em algum lugar. Tá fazendo ela de, sabe, cárcere privado. E é isso. E eu acho que a Kitty tem a ver também com a morte de todo mundo. Ah, como? Não sei, porque eu ainda tô na cabeça que ela pode ter matado. Eu acho que, não sei. Eu acho que ela tem um envolvimento grande, talvez não ter matado, mas a Kitty, pra mim, a Kitty tem alguma coisa muito a ver. O que eu não sei, porque o Ricardo parece um suspeitaço também. Então, continua lendo aqui, depois eu volto. Coisa, a gente descobriu que a senhorita Barker, que é a governanta da casa, é alcoólatra. Tem problemas com bebida. E ela não tava na casa no dia, mas ela pode ter bebido. Ela com certeza tem a chave, porque ela é a governanta e chefe lá, ela cuida de todos os funcionários. Então, ela muito bem pode ter a chave, bebido horrores, entrado na casa e matado todo mundo. Eu acho. Ou todo mundo fez alguma coisa, e é isso que é a minha teoria geral. Amo. A Mary morreu. Gente, eu tô chocada com isso. Eu não tô acreditando. Do nada. Página 150, literalmente. Não são pedras salientes que se erguem na areia molhada. São outra coisa. Uma mão, um pé, uma cabeça. Amontoado sob a areia o cadáver ao qual pertence essas partes. E antes mesmo de começar a gritar, sei com uma terrível certeza de que estou olhando para o corpo de Mary Newton. Lá se foi a minha teoria do Carter. Nova teoria. Ainda acho que foi o Carter que catou ela, que pegou ela. Não foi ele que matou, tipo, deixou lá pra morrer, sabe? Foi ele que pegou, eu acho. Pegou, trancou no quartinho, deixou sem água, comida, nada. Eu acho que o que? Ela morreu lá. E aí ele deve ter jogado ela nas pedras, né? Lá perto do mar, né? Assim, a Lenora contou a história pra Mary. Enfim. E, tipo, pelo que tá contando aqui, essa história que a Lenora tá contando não é pra Kitty, é pra Mary. Porque, ó, mas prometi te contar tudo. Então é isso que eu vou fazer, meus segredos mais profundos e obscuros. Coisa que nunca contei a ninguém. Só pra você, Mary, só pra você. Amor? Tipo, se essa história que tem entre os capítulos tá sendo contada pra Mary, o que ela tá escrevendo pra Kitty? Porque, tipo, parece ser as mesmas coisas. Mas será que é literalmente as mesmas coisas? Eu tô achando a Lenora meio louca. Eu escrevi aqui, ó. Meu Deus, como assim? Ela tá contando pra Mary. O que ela escreve pra Kitty é o quê? Achei a Lenora meio louca. Aí tem a Jéssica, eu acho o nome dela. Jessie. Trabalha lá na casa também. E elas eram amigas. Aí a Lenora vai conversar com ela. E ela tira várias fotos. E uma das fotos é a Mary e a Lenora datilografando. Que é a mesma coisa que a Lenora faz com a Kitty. E foi nisso que ela descobriu que também datilografava e também contou tudo pra Mary. E depois disso ela morreu. Só que... será que foi a Barker que matou? Porque ela tem alguma coisa a ver? Aí viu que tava contando tudo pra Mary, foi lá e matou a Mary. Pode ser, tá? Porque essa Barker também não é aquelas coisas também, não. Tá louquinha também, né? Fiona Hope, grávida. 1 mês antes do massacre. Tava grávida.
Será que ela perdeu o bebê no caso do nervosismo da família dela, né? Um mês depois do ocorrido? Ou será que ela teve esse bebê e o bebê é uma pessoa que ainda não apareceu? Ou uma pessoa que já apareceu? Será que o bebê é a Kitty, a cuidadora de agora? Como assim o Carter é o neto da Lenora? Calma. Eu me confundi completamente achando que a Kitty era filha da Lenora. A Lenora tem 70 e quase 70 anos, ou 70 em bang. Então eu fui louca. Mas o Carter é neto da Lenora? E Lenora grávida. Esse filho, que eu jurava que era Kitty, é uma pessoa que... Cadê essa pessoa? Cadê essa pessoa? Era um menino. Se o Carter for o pai, for o neto, era um menino, um filho. Tá estranho. Tá estranho. Acho que foi a Baker, que empurrou a Mary. E que ela é a que matou todo mundo. Sabe que a Lenora da tilografa, né? E aí ela que pegou a mala da Mary, que a Mary ia, né? Uma mala, ia levar o negócio da tilografado e a amostra de sangue, porque agora tirou uma amostra de sangue pra saber se o Carter era o neto da Lenora, que ia fazer o exame de DNA. Acho que foi a Barker, então. De algum jeito. Me irritando muito. Quem que usa a palavra investigar? A Kitty não para de usar essa palavra, investigar. Que agora ela caiu numa parte lá do negócio lá, da pedra. Caiu. Aí ela fala, eu e o Carter saímos pra investigar. Acabou. Quem que fala isso? Para. Agora tá numa parte que... Nossa, vou botar logo. Numa parte que eles vão perguntar diretamente pra Lenora. Sobre isso do neto, do filho, no caso, sabe? O que aconteceu. Porque como não deu certo de fazer o exame, mandar, né, fazer o negócio de DNA, aí vão direto na fonte agora. Quero só ver. Tocada que o Art escondeu que a Lenora tava grávida pra Kitty, não falou, e o Art e a Lenora se amavam, tipo assim, se gostavam. E ele falou que se ele ou qualquer outra pessoa machucasse a Lenora, ele não estaria em matar qualquer um. Apesar que eu ainda assim não acho que ele tem alguma coisa a ver com tudo. A Lenora tá falando que perdeu o bebê. Quando você parou de falar a verdade, amor? Vamos lá? Gente, começou a ficar um pouco estranho, porque agora parece que a Lenora mexe as mãos. Que falou assim, a Lenora desligou o aparelho com a mão que ela não é capaz de usar. Eu acho que ela pode estar fingindo, eu, inclusive escrevi aqui, acho que ela pode estar fingindo, mas por algum motivo. E ela talvez nem sempre esteja fingindo, mas ela tenha voltado, tipo, a sentir tudo, sabe? E talvez pela Barker, com medo da Barker, enfim. Ou de algum outro funcionário que possa ter matado, né, o povo. Eu acho que foi algum funcionário de lá. Que eu não sei se foi o Ricardo, não. Acho que o Ricardo ficaria muito meio óbvio, né? Eu acho que seria um desses funcionários, ou o Art, ou o Carter, ou a Barker. Essa é uma teoria em relação a Lenora, né? Porque quem é o verdadeiro culpado ninguém sabe, porque todo mundo pra mim é suspeito. E eu julgava todo mundo que falava isso, porque pra mim tava super óbvio que a culpada era a Kitty. De algum jeito, não sei. Porque pra mim,
não é possível que uma pessoa vai trabalhar num lugar desse e narra a história inteira, ela que fala, né? Enfim, e não seja culpada. Não sei. Pra mim, essa vai sempre continuar sendo a teoria, apesar de que eu acho todo mundo suspeito. Ponto. Gente, liga pro som não, que tô estressada aqui a começar aqui o negócio, não é mais. Como assim? Eu vou mostrar, que agora eu tenho que mostrar, vai ter invertido, mas gente, que é isso? É tudo culpa sua, é tudo culpa sua, é tudo culpa sua. 500 é tudo culpa sua. Aí aqui, ó, deixa eu adivinhar, a sua irmã, Lenora responde com 2 batidas, que é assim. Ou a irmã dela não morreu. Será que é a irmã que matou os pais e se fingiu de morta? Gente, é uma ótima teoria. Faz sentido, tá bom? Mas como que ela ia ter fingido de morta? Se bem que é uma tática ótima, né? Ela deve ter feito alguma coisa ali, porque você, né, quando você se enforca, né, na corda, assim, não tem como você resistir, né? E assim, como que ela inventou isso, se for isso? Será que a Lenora... Porque faz muito sentido a Lenora tá fingindo tudo isso, mas não faz sentido algum a Lenora ter matado todo mundo. Entendeu? Eu realmente não sei mais de nada. Julguei tudo e todos que, né? Tudo eu não sei de nada. Não sei de mais nada. Gente, Lenora, outro dia já. Lenora não é filha do Hope, né? Enfim, do Hope. A mãe dela nunca amou o pai. Ela foi obrigada a casar com ele. Tipo, ela teve que casar com ele pra abafar o caso de que Lenora não era filha, né? Uma filha de uma pessoa que largou ela e sumiu. Meu Deus. Então, acho que essa mãe tá muito inocente pro meu caso. E ela tentou se matar. A mãe. Não sei se ela morreu facada, se ela não morreu agora, né? Não sei. Temos que Lenora, Kit fez de tudo pra ela se mexer. Não deu certo, então talvez ela não esteja fingindo. Talvez a Virginia esteja viva e esteja fazendo isso com ela de alguma forma. Não sei. Aí agora, a Lenora quer sair. Aí a Kit vai levar ela pra fora, mas a condição é terminar de contar a história e contar sobre o bebê. Outra coisa suspeita. Eu achei muito suspeita. O pai dela foi na mansão que descobriu que ela tava trabalhando lá e tal, não sei o que lá. Acabou de acontecer isso. Aí ele falou o nome do detetive Rick Vick. Eu até escrevi assim, porque o detetive falou que ele trabalhou lá há muito tempo. Que ele não era... Enfim, ele trabalhava lá. Aí o pai foi lá e falou, o Rick Vick. Aí eu até escrevi, isso é um nome ou são 2 e é um erro de digitação? Porque se tivesse uma vírgula ali, seriam 2 nomes, né? É um nome só, porque depois repetiu. O Rick Vick falou que você acha que a Mary foi assassinada. Rick Vick, se ele trabalhou lá há muito tempo, Ricardo, e Ricardo também, há muito tempo. Gente, pra mim agora esse delegado é o Ricardo. Rick Vick é o Ricardo Wellner, sei lá. Ou ele inventou o Vick, ou realmente é tipo o último nome dele, o Vick. E é isso. Gente, a Barker, todos eles chegaram no velório da Mary, porque a Lenora desceu, né, a Kit desceu com a Lenora, aí ficou um tempão lá, aí a hora que foi pegar a máquina lá de cima descer, o povo tudo chegou e viu. Aí a Barker jogou no penhasco a máquina, né, de datilografar e, tipo, não demitiu nada, continuou. Aí como a Kit achou que ele seria demitida, ela foi tirar a satisfação com a Barker, porque as páginas datilografadas tinham sumido do cofre.
Aí tá, aí foi a Baker mesmo que pegou e tava queimando tudo. Aí elas estão conversando agora. E a Baker entrou no assunto, porque a Kitty perguntou: ah, se você odeia tanto a Lenora, por que você já não saiu daqui? Aí a Baker foi falar: ah, porque a Lenora me prometeu que vai deixar a casa e tudo pra mim quando ela se for. Aí a Kitty entrou no negócio: ai, então ela tem um motivo muito bom, muito específico pra matar a Mary, porque não queria que as pessoas soubessem da história e que a casa não fosse pra ela. Babado. Não, mas, e ela se envolveu com o pai. A Baker se envolveu com o pai da Lenora. Eu fiquei chocada, tá? Fiquei chocada. Mas enfim. E aí, mas seria muito óbvio. Não muito óbvio. Não faz sentido. A Baker ter matado a Mary. Porque ela já não matou a Lenora de vez, já que as coisas iam pra ela. Entendeu? Esse não é o sentido que faz. Então não acho que seja a Baker que tenha empurrado a Mary, apesar de que ela é uma forte suspeita pra ter feito alguma coisa ali, mas não acho que ela tenha matado ninguém agora. Gente, já tá no final, tipo, faltam 60 páginas, eu acho que faltam 60 ou 70, por aí. 70. E eu sabia, eu já tinha, eu não sei, não, acho que eu não tinha falado ainda, que eu tinha a impressão de que a camisola ensanguentada dela, que fala, desde a primeira página fala isso, que ela tava, com a camisola ensanguentada e jogou a faca, que era a arma do crime, no oceano, né, no mar, oceano, sei lá o que é aquilo, do penhasco. E eu, bem agora no final, falou de novo, só que aí eu falei, deve haver com o bebê, deve ter alguma coisa a ver com o bebê, tipo, ela não tinha perdido, né, ela já falou que não tinha perdido mais. Mas sei lá, é nervosismo. Aí agora falou, eu parei na página que falou que era literalmente isso, só que eu acho que ele tava vindo, né, o bebê ia nascer. Aí começou a sangrar e, enfim, foi exatamente por causa do bebê. Essa parte eu descobri antes de falar. Pelo jeito, a Virginia está viva, porque a Kitty foi ver, porque ela foi atrás da esposa lá do Rick, que ele tinha uma esposa, ele era casado. Aí ela tava numa casa de repouso e subornava a Lenora pra mandar os $50 mil por mês, pra não falar nada pra polícia sobre o que aconteceu, porque ela estava na casa no dia. E sabe o que aconteceu, mais ou menos, mas falar sobre o Ricardo e tal. Aí, tá, aí a Kitty foi lá conversar com ela na casa de repouso e contou um pouco o que ela sabia, né? Porque ela não sabe quem realmente matou. Só que ela tem certeza absoluta que foi a Lenora, pelo fato de a blusa dela estar ensanguentada e ela tá com a faca na mão e ameaçar a esposa do Ricardo. Nossa, eu esqueci o nome dela, Esqueci o nome dela, que horror. E aí ameaçou, falando, sai daqui agora, com a faca assim. Enfim, aí foi isso que ela contou pra Kitty. E aí a Kitty foi criando mais teoria, não sei o que lá, não sei o que, tinha certeza agora que era a Lenora. E, enfim. Aí essa esposa, né, do Ricardo falou que a Lenora também matou ele. Ele nunca mais foi visto, não voltou nunca mais pra casa. E aí falou que a Lenora matou também. Aí a Kitty foi pra onde? Pera, Aí a Kitty foi pra casa. Porque mostrou... Aí o delegado chegou porque ligaram pra... Ela tava fingindo ser uma pessoa que ela não era, né? Uma enfermeira. E ela não era enfermeira de lá da casa de repouso. Aí ligaram pra polícia e veio o delegado Vic. Aí eles estavam conversando e aí falou que o Ricardo era um suspeito, principalmente porque ele tinha pego o carro da família e fugido. Só que aí ele nunca mais foi encontrado.
E aí entrou no assunto da Mary, porque que ele tinha tanta certeza que, né, porque que o delegado tinha tanta certeza que ela tinha pulado, ser matada. Aí ele entregou um bilhete, assim, a cópia da carta de suicídio, do bilhete de suicídio, né. Aí fala, desculpa eu não ser a pessoa que você achava que eu fosse, uma coisa assim. Aí nisso que a Kitty pensa, não foi escrito pela Mary, foi escrito por outra pessoa. Aí ela vai correndo pra casa de novo dos Hope e vai ver os quadros dos, né, que morreram, viu os 3 e foi pra cinzas, porque tinha um lugar que tinha vasos com as cinzas dos 3. Abriu a da mãe, tinha, abriu do pai, tinha, abriu da Virgínia, nada. Foi aqui que eu parei. Nada. Aí foi pra história da Lenora, que tava contando pra Mary. Ela tava arrumando as malas pra ir com o Ricardo, né, que eles vão fugir. Foi bem no dia do incidente todo. Aconteceu logo depois que eles iam fugir, enfim. Aí, ela tava arrumando as malas, aí a Virginia apareceu. E descobriu tudo, sei lá, que tava grávida, blá, blá, blá. Aí ela falou, vamos voltar a brincar. Aquele negócio de ficar no quarto, sabe? E aí trancou ela lá, aí ela passou nervoso, o bebê começou a nascer. É isso que tá na história. Pelo que tá entendendo, a Virgínia é culpada de tudo. Agora como? Ninguém sabe. E ela morreu 6 meses depois, tá? Ela não morreu nesse massacre aqui, tipo, que matou o pai e a mãe. Ela sobreviveu e morreu 6 meses depois. Isso o delegado já até falou, já. A Baker não é a Baker. A Baker é a Lenora. E a Lenora, que é ela que tá paralisada, não sei o que lá, é a Virgínia. Eu tô muito louca. Em nenhum momento eu imaginei isso. Nenhum momento. Agora a Baker, que no caso é a Lenora. No caso, agora a Lenora vai contar por que ela fez isso. Gente, eu tô completamente chocada. Eu não tô acreditando. Eu não tô conseguindo acreditar. Por isso que ela não deixava ninguém chamar ela pelo primeiro nome. Porque ela não era Lenora. Eu tô desacreditada com o meu ponto de... Minhas teorias, eu me achando mais. E a teoria de merda, minha teoria de merda. Nada a ver. Não tô entendendo mais nada, entendeu? Porque, assim, mas mais ou menos. Porque tá falando que a Virgínia tentou se matar. Ok. Entende? Não tinha imaginado, mas justificou. Mas, pela história que ela tava contando pra Mary, que no caso é a Virgínia, não é a Lenora, mas nunca foi, né? Então, os nomes estavam trocados também na história. Ela falava que era Lenora, na verdade era ela. E que ela falava que era Virgínia, era a Lenora. Né? Porque tá falando agora que ela tava grávida. Só que aí teve o caso dela ficar nervosa e o bebê querer nascer. Aí depois foi que ela tentou se matar. E falou que ela já não estava mais grávida nesse ponto. Acho que é isso mesmo. Porque aí... Nossa, na Vila da História ela era Lenora, não era Virgínia. Nós odiando a Virgínia o tempo inteiro, achando ela escrota. Na verdade, ela era Lenora que era escrota. Então... Que ódio. Então, ela tava, né, grávida, aí, né, teve o bebê ali, momento de nervosismo. Aí falou aqui, ó, eu, meu pai e a verdadeira Baker, depois do que fizemos, a única surpresa é que ela não tenha matado nós todos. Então, eu acho que ela teve o bebê, e aí eles pegaram o bebê e colocou em algum lugar. E a Virgínia matou o pai e a mãe. Foi falado isso já. O pai da Kitty é o Rick. Ele era chamado de Patty, só.
Nem ela tinha se ligado no nome inteiro dele. Patrick. Rick. Acabou pra mim. Acabou tudo pra mim. Então, porque ela acha que foi o Carter que empurrou a Mary. Porque, tô comendo uva. Tinha dado já o tempo de um dia pro exame ficar pronto. E ela já tinha levado o exame. Então, a hora que ela voltou, a Kitty acha que o Carter já sabia do resultado, né? Que já tinha contado. E não querendo que todos saibam, porque ele queria a casa pra ele. É o que a Kitty acha. Ele foi lá e jogou a Mary do penhasco. Só que aí, ela estava saindo da casa, indo pra casa do pai contar tudo sobre a mãe, que foi, como a gente já sabia, disse que já tinha falado e eu acabei deduzindo tudo, que ela tinha deixado lá o pote lá de fentanil lá, fentanil, lá, e a mãe tomou todos. Foi exatamente isso que aconteceu. Ela tava indo contar pro pai, porque ela não queria ficar com isso na cabeça dela. Aí chegou na casa do pai, e o Carter foi junto, né? Que viu que ela tava indo embora. Aí ela contou tudo pro Carter. E aí, repassando tudo, ela deduziu isso do Carter. Colocou ele pra fora do carro. Já tava na rua da casa do pai. Aí ela entrou na casa. Tinha uma mala na cama que não era do pai. Era uma mala com champanhe de couro, perfeita, maravilhosa, cara, né, visivelmente. E era E ela abriu, né? Tinha as páginas Tinha as páginas que elas ditalografaram. Enfim, tinha essas páginas. E potinhos com sangue de coleta. E aí que ela falou, todo mundo chama de Paty. Eu nem me liguei, nunca pensei no nome que tá na certidão, não sei lá, não sei o que. Patrick, um apelido, Rick. Acabou aqui, ó. Rick. Patrick. Gente, eu tava desconfiando da mãe, né, das meninas. E ela simplesmente é a maior diva que temos. Ela que matou o pai, mas foi muito bem matado. Ela foi defender a filha. Por quê? Tô arrumando aqui pra colocar aqui. Por quê, mamãe? A Virgínia foi até o quarto, até o lugar que eles estavam discutindo, no caso, o pai e o Rick, que é o Patrick McAdary. Aí ela chegou lá e falou, onde você está indo? Aí o pai falou, ele vai embora. Aí você tá fugindo. Aí o pai que foi falando, não deixava o Rick falar. Sim, por quanto? 50 mil. Aí foi nisso que a Lenora tinha ido chamar a mãe, contado tudo. E aí a mãe chegou, falou, sai daqui, alguma coisa assim. Aí tava falando pro pai, 50 mil, você pagou muito mais, ou menos, não sei. Não, muito mais pra pessoa, porque ela, né, o pai da Lenora, o pai da Virgínia no caso, né, não é ele, é outra pessoa, que essa daí, né, que o pai da Lenora, no caso, pagou pra ele fugir, entendeu? Aí pagou muito mais, que era a única pessoa, tipo, que ela amava de verdade. Aí abandonou a mãe, e aí ela teve que casar com esse cara, enfim. Seu preço diminuiu muito. Você pagou muito mais pra, né, o outro lá fugir, sair da minha vida. Aí começou, né? Aí eles começaram a discutir, que não sei o que lá. A Virgínia falando também que queria o filho dela. Aí ele foi jogar na cara dela de que a Virgínia não era filha, que já bastava, não queria outro bastardo na família, que no caso era o filho da Virgínia. E tá. E ela foi ficando irritada.
pegou a faca que tava na mão dela, que ela tirou a faca da mão da Virgínia, que era a Virgínia que tava com uma faca na mão, ameaçando o pai. Tirou, aí ela começou essa discussão, pulou em cima do pai com a faca e pá, 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 morreu. E aí, né, ela foi, voltou, foi onde o Rick e a Virginia estavam conversando, né, e ela tinha dado uma facada nela mesma. Nisso, o Rick, ela entregou pro Rick, eu acho, a faca, acho não, foi isso, e falou: termine, acabe logo com o meu sofrimento. Queria que ele matasse ela, porque era o único que teria uma coragem ali. Porque a Virginia já estava atordoada o suficiente. E não queria que ela submetesse, né, a matar a mãe. Aí ele não queria, porque ele não era capaz disso e tal, não sei o que lá, não sei o que. Aí ela foi entrando nos pontos fracos dele, né? Tipo, ai, que você é isso, você foge, que não sei o que, você não é um homem, você é apenas um moleque inútil, não sei o que lá. Aí foi deixando ele nervoso, até que ela falou: prove que você não é só um moleque inútil, que não faz nada, enfim. E ela tava falando ainda, já querendo, né, morrer. E ele foi, puf. Só que eu acho que ela foi uma diva, tipo assim, ela foi muita diva em não deixar, sabe, o pai e tal, e matar e depois dar uma facada nela mesma. E gente, eu achei perfeito. Eu fiquei mal que ela morreu porque eu não queria, mas eu achei perfeito. De verdade, achei incrível esse pai morrer, porque pelo amor de Deus, né? E ela, super heroína, amei ela, uma diva. E eu quero saber desse filho. Tem 20 páginas ainda, 25 páginas ainda. E eu quero saber se esse filho real não vai aparecer na história, se o filho é, sei lá, sabe? Eu quero saber. Eu tenho que saber. Não vai. Eu já soube de muitas coisas que já preencheram a minha curiosidade, mas esse filho, e o que o Carter tem a ver nessa história se ele não é o neto? Porque se o filho da Leona, da Virginia, foi pro Canadá com a Barker verdadeira, e não tem como esse filho ter chego, né, onde eles estão, o neto no caso, né? Então, não é o neto, ele é o quê? Ele é o filho. O filho tá muito jovem, se pra ser o filho, né? Teria que ser o neto mesmo. A gente não sabe. E agora vai contar sobre isso do pai ser o Rick e a filha, né? Aqui, no caso a Kitty tá lá. Tá lá. Vai chegar agora e vai falar sobre. Vamos só ouvir. Eu acho que eu não falei. O Ricardo e o Art eram amantes. Essa parte ficou meio confusa pra mim. Mas, tipo, porque ele não era amante da Virginia? Ai, da Virginia? Não teve filho com a Virginia? Até que agora, só que ele ia fugir com o Art, ele não ia fugir com a Virginia. Essa parte ficou meio confusa pra mim. Ele foi até a casa da Lenora e da Virginia, e foi até o quarto da Virginia, começou a estrangular a Virginia. Aí a Kitty foi também, aí tava lá, aí impediu, ele não fez, aí a Lenora, a Virginia tava com... Gente, acabei de ler o negócio, enfim, tava um negócio na mão, aí enfiou na barriga, assim, do lado do Rick. E ele começou a sangrar e tirou a mão do pescoço da Lenora, da Virginia. Aí deu tudo certo. Aí começou a despencar a casa. A casa começou a fazer barulho, a se mexer, que ela ia cair. Chegou a hora que ela caiu, né? Penhasco. Aí foi todo mundo indo. Aí a Kitty, vou lá pegar a Virginia, vamos sair, né? Aí o pai falou: nós não temos tempo disso. Aí a Kitty falou: se você me ajudar, tá tudo certo. Aí foram ajudar. Foi ajudar. Aí deixaram ela fora de casa. Aí a Lenora tinha que sair da casa também, né? Aí ela falou:
Eu não vou. Vou ficar aqui dentro. Já tirei a vida da... Já fiquei muito tempo fora. Agora é a hora da Virgínia. Cuida bem dela, Kitty. Não gostei que ela ficou na casa, gente. Não gostei. Aí, pra bastar, saiu todo mundo. O Rick voltou pra dentro da casa pra ficar na escada. Os dois ficaram na escada lá. Aí despencou. O Rick tudo bem, porque ele foi, né? Triste, foi horrível. Colocou a culpa da morte da mãe nas costas da filha, da Kitty. Na verdade era ele que tinha dado os remédios pra mãe. Foi a Kitty que deixou lá. Mas ele é que foi e, né? Não sei se ele convenceu, acho que ele convenceu. Na verdade ele não brigou, mas ele que tava lá. E a mãe tomou todos os remédios e se matou. E ele deixou a culpa cair na filha. Não falou isso. Falou agora. Aí ele voltou pra dentro da casa. Eu gostei que ele fez isso. Por tudo que aconteceu e tal. Só que a Lenora não gostei. Que ela ficou dentro da casa. Vamos ver, porque agora ainda faltam 10 páginas. Literalmente 10 páginas. Eu falei, mas eu vou falar. Quem empurrou a Mary foi o Rick, tá? Não foi o Carter. E ele não é neto da Virginia. E não foi falado, inclusive, sobre esse filho. Sumiu no mundo até agora, né? Gente, olha aqui. Kitty, né, ficou com a Virginia, porque agora ela era a única família que restava, porque como o filho da Virginia é meio irmão da Kitty, né, por causa do Rick. Enfim, mas esse filho, assim, ficou perdido mesmo. Tentaram encontrar a Baker, mas não tem informação, porque o marido dela, de 1930, também não sabe o nome, então, assim, não sabe nem onde ela tá, e muito menos o filho. Tá, aí desistiram de procurar, né, só a casa, enfim, pra trazer pra perto. Aí ela foi tomar um banho, a Virginia tava ouvindo a música, porque agora elas moram na casa da Kitty. Aí ela saiu do banho, a Virginia não tava lá. Aí em cima da mesa tinha um papel, escrito assim, ó: aos 79 anos, Virginia Hope, não Lenora, escreveu um bilhetinho para sua cuidadora, 2 pontos. Muito obrigada, querida Kitty, por me salvar. Agora é hora de ir embora e te deixar. Me despeço e parto a porta fora, orgulhosa no fundo, por saber que consegui enganar todo mundo. Como assim? Como assim? Gente, faltam 7 páginas. 7 páginas. E é ela escrevendo pra Kitty. Olha aqui, ó. Olha, foca. Minha querida Kitty. Gente, eu vou ficar louca, acabei. Eu estou em choque até agora. Gente, a Jessie é simplesmente a neta. A Jessie é a neta da Virginia. E ela é extremamente inteligente, porque é ela que gravava os livros na fita e dava pra Virginia ouvir. E ela simplesmente começou a conversar com ela nas fitas, porque a fita parou e ela começou: eu sei que você não é a Lenora, é a Virginia. E a última conversa dela foi: inclusive, só pra você saber, eu sou a sua neta. Gente, fenomenal. Eu tô em choque até agora com isso. Nossa, que horror. Tô em choque até agora com isso. Ela foi extremamente inteligente. Os ruídos à noite, os passos que a Kitty ouvia e ela não. E eu sabia que ela também não tava. Essa parte eu sabia que ela não tava louca, mas eu não imaginava. Ah, calma. Era a Jessie que tava indo no quarto toda noite armar o plano com a Virginia pra elas fugirem. Gente, que genial. Genial isso. Não é Lenora. Calma que Lenora morreu na casa quando ela tava despencando, que eu já contei isso. Virginia estava fingindo. Tava
tava fingindo tudo. Ela sabia andar, ela sabia falar, ela mexia tudo. Só que como ela teve um negócio lá que ela, né, tentou, e ela não teve uma, né, ela não conseguiu, não foi dessa vez que ela sobreviveu, no caso, ela sobreviveu, né? Aí ela perdeu a vontade de falar, de se mover, e ela ficou lá, deitada, definhando, não conseguia realmente se mover, mas ela conseguia, mas ela não queria. E nisso ela foi perdendo os movimentos, mas mesmo assim ela conseguia, se ela quisesse, né? E ficou lá. E que ela queria vingança, seu peso pra irmã, porque a irmã tava vivendo a vida que ela queria viver. E a irmã sabia disso, inclusive. Aí ela queria o quê? Vingança, seu peso pra irmã. Por ela estar vivendo a vida que era pra ela viver. Enfim, aí foi. Aí ela uma hora, que a Jess revelou que era dentro dela, que ela estava tramando um plano pra fugir. Foi nisso que ela começou a treinar, mover a mão, tudo. Aí foi um processo de alguns anos, né? Uns aninhos ali. Acho que foi pouco também, não foi muito não. E aí ela já tava andando, já, tudo normal. Ela lia livro à noite, os passos que ela ouvia era ela e a Jess tramando o plano voz e tal. Gente, incrível. Acabou que a casa caiu e tal. Elas não conseguiram fugir dessa casa. Mas aí, como ela foi morar, a Virginia foi morar com a Kitty, elas fugiram de lá, da casa da Kitty. Foi essa hora que ela não tava, que a Kitty saiu do banho e ela não tava lá, tava esse bilhete. Aí começou a contar a história que ela, depois de 1 ano, 2 anos, não sei quanto tempo, que ela mandou essa carta pra Kitty, que foi as últimas 7 páginas, falando e explicando tudo, que elas foram viajar o mundo, que, enfim, aí a Jess foi contar sobre a Baker, sobre o filho, o pai dela, no caso, né, que é o filho da Virginia, que a Baker morreu, o filho morreu, que ele chama Marcel, morreu também, que teve uma doença, eu acho, se eu não me engano, né. Acabei de ler isso, tenho quase certeza que é isso mesmo. E foi isso, gente. Aí ela, como a Jess é a sobrinha da Kitty, né, ela manda essa carta e já manda com uma passagem pra Paris pra ela e pro Art. Porque ela não contou pro Art que ela conseguia falar, andar, por medo de essa informação acabar sendo escapada e a irmã, no caso a Lenora, ficar sabendo disso. E ela não queria que isso acontecesse, então ela também mentiu pro Art sobre isso. Enfim. Aí mandou essa passagem pro Art e pra Kitty ir pra Paris. Paris? Acho que é. Pra eles se reencontrarem, aí a Kitty ter um tempo dela com a Jess também, né, com a sobrinha. Enfim, gente, foi incrível. Aí a última página de todas é quando a Virginia morre. No caso que ela morre com 101 anos na Itália, tá bom? Bebê, ela não morre em qualquer lugar na cidade que ela sempre viveu, não. Ela morre na Itália. Givônica, tá? Eu achei. Ela morreu com 101 anos, ou seja, ela tinha 79, ela ainda viveu 22 anos. 22 anos ela ainda vivia depois disso. Ela conseguiu viajar o mundo inteiro, fala isso. Enfim, gente, babado. Eu simplesmente amei esse livro. Eu senti muita falta do Carter. Eu até escrevi isso no final da minha resenha, que eu senti muita falta do Carter, porque, tipo, a última vez que a gente vê ele é no carro da Kitty, que aí mandou ele embora. E ele nunca mais apareceu na história. Apareceu falando que a Kitty falando que ele perdoou ela, apesar de que não queria mais ela perto. Entende, tipo, que ele entende os motivos porque ela achou que ele fosse o culpado de ter matado a Mary. Falou que te perdoa ela, mas mesmo assim ela sabe que não. Mas ele nunca mais aparece na história, tipo, sabe? Ele nunca mais aparece falando e tal. E a história acaba assim. Ele não aparece mais. Senti falta dele, porque eu achei que ele era uma pessoa legal. Ele é uma pessoa legal, assim, pra estar na história, né? No final e tal. Mas enfim, gente, eu amei esse livro, perfeito. Eu amei fazer esse vídeo, inclusive, porque
acaba que fica grudado, sabe, as coisas na minha cabeça. Não que os outros livros que eu não faço isso não fica, mas são mais detalhes, sabe? Porque a gente esquece muito dos detalhes dos livros que a gente leu, detalhes muito específicos. Não irrelevantes, mas sabe que a gente acaba não lembrando. Enfim, eu amei fazer isso, eu quero muito fazer isso com a maioria dos livros que eu leio. Eu simplesmente amei, gente, babado, incrível, perfeito, nota 5 com certeza. E é isso, eu tenho meu Scooby, porque eu acabei de criar, na verdade já tinha, aí eu coloquei um monte de livro, aí agora eu voltei e eu tô fazendo bonitinho lá. Enfim, ai, muito feliz. Uma coisa, ficou muito confuso pra mim, eu não escrevi isso na resenha, mas é uma coisa que ficou confusa na minha cabeça, sobre a questão do Rick e do Art. Tipo, porque se a Virginia tava contando a história dela pra Mary e falando que eles iam fugir, a Virginia e o Ricardo e o Art tava falando que ia fugir o Art e o Rick, tipo, e não explicou mais essa parte da história. Então a gente não sabe o que aconteceu de verdade aí, sabe? Qual que era a verdade. E o Art parece ser uma pessoa maravilhosa, incrível, perfeita. E ele parece realmente não tá falando mentira. Mas se a Virginia conta que ia fugir com ele, eu não entendi essa parte, entendeu? Que o Art e o Rick eram amantes. Mas aí o Rick e a Virginia também eram amantes. E eles tiveram o bebê, no caso o Marcel. Que no final, só pra dar um contexto, que agora eu entendi esse caso do Rick e do Art. Não era o Rick, era o Ricardo. Eles tinham um caso com... o Art tinha um caso com o Ricardo, não com o Rick. O Rick e o Ricardo são pessoas diferentes. Isso eu já tinha entendido. Só que eu não tinha entendido esse rolê do Art, Rick e a Virginia, que teve a filha. O filho, né? Aí agora, depois de séculos que eu li, né? De horas, no caso, que eu li, eu descobri, voltando na página e relendo essas duas páginas, quem era casado era o Ricardo, não o Rick. O Ricardo, que tinha a esposa Berenice. E ela achou que quem era amante era a Virginia. Na verdade, achou que era a Lenora. Porque elas eram ainda Virginia e Lenora, normal, ninguém tinha acontecido nada ainda. Achava que era a Lenora. Só que, tipo, nada a ver. E esse Rick era só uma pessoa que tava lá, tipo, sabe? Não tava lá o Rick, e aí teve o caso com a Virginia, tal, assim, não sei o que lá. E o Ricardo, que era o amante, e o Art, que era o amante do Ricardo. Uma história muito louca, eu achei complicado de entender, tá? Não tava totalmente explícito isso. Eu reli, e aí, eu entendi, e editando esse vídeo, tá? Enfim, só pra deixar claro, Rick e Ricardo, pessoas diferentes. E tinha um caso com o Ricardo, que era da esposa Berenice, e Rick, uma pessoa totalmente aleatória. Ok? Ok. Tchau. Essa parte não fez sentido pra mim, eu creio que não fez também pra quem leu, porque realmente não fiz uma coisa explicada. Só fala isso. Enfim, é isso. Vamos, né? Encerrar esse vídeo que ficou grande, mas eu amei fazer isso aqui, eu amei. Enfim, gente, se quiserem ler a minha resenha, vão no meu Scooby. Eu creio que essa minha que foi, mas eu vou deixar na descrição, porque eu não tenho absoluta certeza. Tchau, gente, e até o próximo livro lido.